tá? Os tópicos que a gente vai cobrir hoje e amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a interface, vamos discutir os parâmetros geométricos, como que a gente pode controlar o SNR da nossa imagem, entrar um pouquinho mais a fundo em conceitos como banda, alguns parâmetros de aquisição, filtros de normalização, aceleradores e discutir também sobre algumas opções de imagem de uma forma reduzida, porém objetiva dentro do nosso dia a dia. Tá? Então eu queria começar com vocês falando sobre a interface, tá bom? A nossa interface ela evoluiu bastante, mas sempre a gente pode encontrar os mesmos parâmetros ou parâmetros equivalentes dentro dessa interface que vão dizer informações sobre a execução do nosso exame. Então aqui em vermelho, alguns parâmetros geométricos como FOV, espessura de corte, quantidade de cortes, as matrizes de aquisição, onde essa combinação vai executar, vai determinar a nossa resolução, né? O nosso phase FOV aqui, a direção de frequência, parâmetros de imagem, onde a gente vai definir o tempo de eco, tempo de repetição, banda, parâmetros adicionais, onde a gente pode colocar esse acelerador para funcionar, ter um filtro de normalização, como eu comentei, e algumas opções de imagem aqui em cima. Tá? Mas essa é uma interface mais antiga, ela é a nossa vovó, né? Eu mesmo trabalhei bastante com essa interface, hoje ela já mudou bastante, então quem está no software da versão 23 a 26 vai ter essa carinha hoje, tá? Mas as coisas ficam da mesma forma, elas só estão em lugares diferentes. Então aqui os nossos parâmetros geométricos de novo, as nossas matrizes, os nossos controles de imagem, de parametrização, os filtros, as opções de imagem. E aqui à direita as nossas bobinas e as séries aqui em cima. Entretanto, a empresa está caminhando para evoluir essa interface. Então, por exemplo, essa interface já evoluiu, então o software versão 27 já está com uma carinha mais nova, onde a principal mudança foi a questão das bobinas. Tá? Hoje a gente saiu desse método de selecionar a bobina e escolher o modo da bobina, para onde a gente simplesmente seleciona a bobina que a gente quer trabalhar e simplesmente o equipamento ele vai fazer a seleção dos canais da melhor forma possível, trazendo um equipamento mais simples, mais consistente, mais fácil de utilização. Tá? Aqui de novo, tá? As nossas mesmas coisinhas e a partir já das versões mais novas, a gente já tem aqui outras informações associadas à nossa execução do exame, como pixel size, banda por pixel e echo spacing, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe em relação a esses parâmetros e como que nós podemos determinar esses parâmetros e para que eles vão servir no nosso dia a dia. Tá? Primeira discussão que eu quero fazer com vocês é vamos discutir um pouquinho do que é o SNR. Tá? O SNR nada mais é do que a nossa relação sinal-ruído, ou Signal to Noise Ratio, tá bom? E eu gosto bastante dessa imagem, porque ela mostra isso com uma clareza muito simples, tá? Onde a gente tem a palavra sinal escrita, tá? E essa palavra ela tá elevada em relação ao fundo da minha imagem, que seria o meu background noise, ou o meu ruído de fundo. Ou seja, a relação sinal-ruído é simplesmente a altura desse sinal em relação a esse fundo, aonde isso seria uma boa, uma boa relação sinal-ruído, e aqui à direita a gente mal consegue diferenciar essa palavra em relação a esse fundo, traduzindo uma imagem com baixa relação sinal-ruído, ou por exemplo uma imagem ruidosa. E uma observação que eu sempre gosto de fazer e muitas das vezes demonstrar durante a aplicação. Uma boa relação sinal-ruído traz benefícios para o nosso exame. Uma má relação sinal-ruído é muito notável, porque é uma imagem mais ruidosa. Tá? Entretanto, empilhar NEX na nossa imagem não vai deixar a nossa imagem melhor. A gente poderia deixar esse sinal bem mais alto, mas que no final não faria tanta diferença. Tá? E aí, quando a gente analisa esse tipo de situação, a gente também tem que olhar como que as coisas estão acontecendo dentro da nossa imagem. Então, por exemplo, um outro fator que também é bastante conhecido e bastante utilizado durante a execução da imagem, que é o CNR, que é a relação de contraste-ruído, ou seja, como que as minhas estruturas
se contrastam em relação ao meu ruído de fundo. Então, por exemplo, numa imagem T1 de uma cartilagem, onde essa cartilagem não tem tanto brilho, eu preciso ter um sinal suficiente que me produza essa relação de contraste de uma forma suficiente para essa imagem ficar agradável. Então aqui em cima, onde eu tenho mais sinal, eu vejo uma grande diferenciação do menisco para essa cartilagem, e à medida que eu vou tirando o sinal dessa imagem, a cartilagem se apresenta cada vez mais ruidosa, até que a gente fica com uma certa dificuldade de fazer essa diferenciação desse contraste ruído, né? Ou seja, a cartilagem ela está quase igual ao ruído desse menisco, então se a gente tirar mais sinal dessa imagem, eu vou começar a confundir as duas coisas. E outra situação também é que depende do que a gente está fazendo. O contraste da imagem é muito grande, então o líquido ele é muito contrastado em relação àquela cartilagem. E aí eu posso seguir da mesma forma, tirando cada vez o sinal da imagem, deixando uma imagem mais ruidosa, e mesmo assim esse contraste se mantém. Tá? Então, só para mostrar para vocês que essa relação de contraste e ruído, ela está ligada com o SNR global da imagem, mas ela também está ligada com as estruturas que nós estamos querendo ver, e depende do tipo de imagem que a gente precisa fazer. Então, dependendo da situação, eu preciso colocar mais sinal ou eu posso trabalhar com menos sinal nessa imagem. Tá? Aqui, por exemplo, como que os nossos parâmetros podem afetar essa relação de contraste e ruído também? Então aqui 4 imagens com tempos de ecos diferentes, então por exemplo 22 milissegundos, 57, aqui embaixo 75 e 92, ou seja, a gente saiu daquele DP FAT7 e fomos para um T2 mais pesado, né, um T2 FAT7 mais pesado, e aí a gente pode ver como que esse contraste também se comporta, onde o tempo de eco mais curto, onde essa componente de prótons de hidrogênio da cartilagem fica muito brilhante, ela se confunde com aquela lesão. E à medida que a gente vai aumentando esse tempo de eco, essa lesão ela vai se diferenciando em relação à cartilagem. Então, também não é só a relação de sinal-ruído e também o contraste que as coisas têm em relação entre as outras. É como também a gente estrutura nosso protocolo de aquisição. Então isso para mostrar para vocês que muitas das vezes, apesar de uma sequência ter alguns parâmetros estranhos, ela tem um propósito. Então é um pouco complicado quando a gente chega e começa a mudar muitas coisas sem perguntar, por exemplo, para o radiologista por que ele está utilizando aquela sequência e qual que é o objetivo daquela sequência dentro da rotina dele. Tá? Por exemplo, o que mais que pode atrapalhar essa relação sinal-ruído ou essa relação contraste-ruído? Aqui na esquerda temos imagens com artefatos de movimento e na direita imagens sem artefatos de movimento. Então, como que diferenciamos esse tipo de situação? Porque quando a gente olha uma imagem mais borrosa, uma imagem sem contraste, eu posso pensar, meu protocolo tem problemas. Mas, sabendo que aquele protocolo aquela aquisição tem performance e eu sei que aquela imagem fica boa, como que eu diferencio isso? Tá? Porque muitas das vezes o paciente se mexeu, borrou a imagem, deixou a imagem com alguma característica mais ruidosa e eu perdi a minha relação de contraste entre os meus tecidos. E isso pode acontecer em qualquer série, e a gente sabe. Muitas das vezes o paciente está debilitado, ele está com dor, a ressonância não é um exame tão rápido, muitas das vezes não é um exame tão agradável. Então, como diferenciar isso? Aí eu sempre dou a dica, duas dicas na verdade. Primeiro, tenha familiaridade com o tipo de imagem que você está fazendo. Segundo, que também está relacionado com a primeira, tenha noção do objetivo daquela imagem. Isso com uma simples discussão com o médico a gente consegue entender por que ele quer aquela imagem. E terceiro, sempre observe as componentes da sua imagem. Então, por exemplo, esse borramento, esse artefato correndo na direção de fase desse vaso, tudo isso me caracteriza uma imagem que está movida. Tá?
Então, quando a gente olha um artefato de imagem, a gente precisa ter uma noção e uma avaliação global dessa imagem para entender o que está acontecendo. E algumas vezes a imagem também prega peças nós usuários, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a série, uma imagem número 10 que aparentemente tá boa, tá nítida, tá aceitável. Só que na imagem 11 da mesma série, a gente tem a imagem borrada, né? Então eu sempre faço essa observação. Observem a estrutura de aquisição. A aquisição em dois ou mais blocos podem apresentar movimento em apenas um conjunto de imagens, porque é a estrutura de aquisição. Primeiro a máquina faz, na maioria das vezes, a máquina faz a aquisição dos cortes ímpares e depois os cortes pares. Eu já escutei, por exemplo, o paciente foi capaz de mexer em uma imagem sim e uma imagem não. Entenderam? E aí, não é bem assim, é porque a sua aquisição funcionou de forma diferente. Então, primeiro ela adquiriu os cortes ímpares, depois ela adquiriu os cortes pares. E aí, dependendo de como o paciente mexe, isso vai se refletir em um pedaço da nossa aquisição. Então, é sempre ter esse domínio e observar a estrutura de aquisição de imagem. Ainda existem outras dicas que eu vou dar ao longo dessa discussão que eu vou comentando com vocês. E a outra, tá? Nem sempre todos os artefatos de imagem são movimentos, tá? Do paciente. Eles podem ser movimentos do paciente, mas não movimentos globais, tá? Então, por exemplo, artefatos de fluxo. Existem outros artefatos que ainda simulam movimento, mas é importante entender como que esses artefatos se comportam. Então, por exemplo, um caso clássico da poplítea, né, no joelho, no sagital de joelho, que ele vai apresentar essa relação, esse artefato de movimento, esse erro de fase na direção de propagação da fase do sistema. Então, entender como que a sua aquisição está estruturada, entender o que você está fazendo em imagem e entender como que aquela sequência se comporta. São as principais dicas que eu sempre comento, por exemplo, durante uma aplicação, para instruir o usuário a como que ele pode identificar esses problemas e como que esses problemas podem afetar a nossa relação sinal-ruído de imagem e também a nossa relação de contraste-ruído da imagem. Tá? Então, a gente chega na seguinte pergunta. Podemos medir o SNR absolutamente? Essa é uma pergunta que tem uma resposta difícil, tá? É uma resposta difícil porque na ressonância nós sempre trabalhamos com imagens ponderadas em T1, T1 FET7, T2, T2 FET7. Quando a gente introduz essa palavra ponderada, quer dizer que muito dificilmente a gente vai conseguir medir coisas absolutas porque a gente sempre está fazendo relativos, tá? E aí existem N situações onde esses contrastes se alteram e que vão afetar o meu contraste final de imagem, porque eles estão se comportando de uma forma diferente. Então, a gordura brilha numa imagem, a gordura fica escura em outra imagem. E como que o restante dessas estruturas se reescalonam dentro dessa aquisição? O que brilha, o que não brilha, tá? Então, medir o SNR de uma forma absoluta, ou seja, chegar lá e quantificar esse SNR é um tanto complicado. Normalmente, na ressonância, nós medimos ele relativamente, tá? E, inclusive, existe uma ferramenta para a gente medir isso, ou seja, o equipamento mede isso para a gente e nos fala, que é esse botão aqui embaixo, da relação sinal-ruído percentual. Ele me fala qual que foi a mudança na relação sinal-ruído, tá? Inclusive, existe o botão de reset, que a gente pode apertar e fazer esse valor voltar para 100% ou 70%, certo? E aí, eu já vi muita gente em campo apertando esse botão antes da aquisição, achando que está recuperando o sinal da imagem ou que está alterando alguma coisa na imagem final. Aí sinto em lhes dizer que vocês só estão fazendo um clique a mais no console, tá? Apertar esse botão antes da aquisição não muda absolutamente nada a nossa imagem, tá? Nós usamos esse parâmetro e esse botão para medir se as minhas ações ou as minhas alterações adicionaram sinal nessa imagem ou subtraíram sinal dessa imagem, ou seja, para saber quanto que eu coloquei de SNR a mais ou quanto que eu tirei de SNR a mais e ter essa mensuração relativa que eu comentei, ou seja, a gente sempre faz em relação a alguma coisa, ou algum parâmetro, ou algum padrão, tá?
O fato de a gente poder resetar esse parâmetro e monitorar essa alteração do SNR, entretanto, não nos conta a história total da nossa imagem, tá? Existem parâmetros que não são contabilizados nesse valor, certo? Eu vou mostrar um para vocês, por exemplo, já adianto aqui, que a aceleração ela não é contabilizada aqui. Então, eu tenho que usar isso de uma forma objetiva, tá? E tenho que entender aonde ele está contabilizando e aonde que ele não está contabilizando. E outra coisa, tá? Que é sempre uma pegadinha na rotina clínica, ele não contabiliza o sinal da bobina utilizada, certo? Então, por exemplo, se eu saio de uma bobina de joelho transmissora receptora, que tem uma certa eficiência de captura de sinal, e vou para uma flexível, que é somente receptora, e aí eu estou mudando a maneira de excitação da minha estrutura, ele não vai dizer se o sinal dessa aquisição é maior ou menor do que quando eu estava com a bobina de transmissão de joelho de transmissora receptora, tá? Então, ele não nos fala tudo sobre a imagem, mas é uma ferramenta grandiosa na hora de a gente definir quanto que eu preciso colocar ou mensurar quanto que foi colocado ou tirado dessa aquisição, tá? Então, alguns fatores aqui para mostrar para vocês, para a gente estar em par, de alguns fatores que governam a relação sinal-ruído da imagem. Então, por exemplo, resolução espacial é uma delas, ou seja, meu FOV, o meu phase FOV, a minha espessura de corte e as minhas matrizes de fase e frequência, tá? Que na GE a gente sabe que a resolução espacial é sempre a combinação do FOV e as frequências. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa definição. Mas a resolução espacial sempre é a combinação desses fatores. O tempo de repetição. Mas espera lá, Thiago. O tempo de repetição pode afetar o SNR da minha imagem? Claro, tá? Por exemplo, é só baixar o TR de uma difusão para 1000, 1500 para vocês verem o que acontece com o sinal da imagem. Ou seja, eu não estou dando tempo suficiente para aquela magnetização relaxar, eu vou ter um sinal deficiente, tá? Vamos entrar na discussão do No Phase Wrap, tá bom? Mostrar como que ele pode mexer no SNR global da imagem em função das versões de software. O Next, que o número de excitações é bem direto, tá? A gente vai também entrar na questão da banda, tá bom? De como determinar, ou seja, responder aquela grande pergunta. Qual que é a banda ótima daquele exame? Ou como que eu determino a banda, o valor de banda que eu tenho que utilizar para aquele exame ou para aquela aquisição? E vamos falar também sobre aceleração. Então, vamos só definir algumas coisinhas, tá? Não quero entrar no processo de formação da imagem, mas existem alguns conceitos que a gente precisa entender, tá? O nosso FOV. Nosso FOV é o tamanho quadrado da nossa imagem. E essa imagem, ela sempre tem uma direção de fase e uma direção de frequência que são ortogonais por 90 graus, uma em relação à outra, tá? Isso é fato, não dá para discutir com isso. Tá? Então, o nosso FOV ele fica demonstrado por esse parâmetro. A combinação dessa resolução de fase e de frequência vai me determinar um pixel dessa imagem, que aqui está super exagerado, mas é uma demonstração. Tá? Na direção de fase, eu tenho o estabelecimento do meu phase FOV, que está anotado aqui, e na direção de frequência não existe um parâmetro associado. E o equipamento sempre me fala qual que é a direção de frequência, tá bom? Uma dica que eu sempre dou durante a aplicação também para descobrir qual que é a direção de fase dentro do nosso exame. Porque quando a gente fala que eu estou fazendo uma imagem axial, é sempre muito simples, né? Então, se eu sei que a minha frequência é RL, a minha fase está no AP. Mas quando a gente está num exame totalmente obliquado, fica um pouquinho mais difícil de predizer qual que é a direção de fase. A dica que eu dou: alterem o parâmetro phase FOV. Quando a gente alterar esse parâmetro, a gente vai ver o FOV encurtar ou aumentar na direção. Aquela é a minha direção de fase, tá? E alterando essa direção de frequência, eu inverto a posição do phase FOV. Ou seja, aqui ele apontava a fase, apontava no AP, agora ele aponta no RL. Então, ou seja, o parâmetro phase FOV sempre acompanha
aqui o ortogonal à direção de frequência, permitindo que a gente execute, por exemplo, FOVs retangulares na aquisição, tá? Por que essa direção de fase é tão importante? Tá? Primeiro porque ela governa a direção de muitos artefatos da ressonância. Não são todos, certo? Aqui, por exemplo, o artefato de respiração do paciente, tá? Que acompanha a direção da fase, ou seja, que aqui nesse exame foi colocada no AP. Então a gente tem que avaliar, por exemplo, dependendo do exame, essa direção de fase vai me jogar esse artefato de respiração para cima de uma estrutura importante? É possível eu gerenciar isso? Na mama é muito complicado a gente gerenciar esse artefato de movimento, porque o paciente não vai parar de respirar. Então, normalmente, na mama, a nossa fase vai para o RL, e aí me aparece outro artefato aqui, que é o artefato de dobra. Esse artefato de dobra me incomoda? Ele é aceitável? Posso remover ele de uma forma eficaz, sem alterar o restante da imagem? Tá? Talvez sim, talvez não. Depende do exame que a gente está fazendo, depende da situação, depende da versão do software, depende do equipamento, etc, etc, etc. E a outra dica que eu sempre comento, quando a gente está buscando um artefato de movimento, por exemplo, nada custa a gente dar aquela estourada na janela, tá? Porque muitas das vezes o movimento de respiração, o artefato de movimento, ele é muito tênue, ele é muito baixo. E aí, estourando essa janela, a gente consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza, tá? E aí, se eu tenho o rebatimento dessa estrutura no ar, correndo toda a minha direção de fase, muito provavelmente é um artefato de movimento desse paciente, que ele respirou mais forte, ou ele se moveu durante a aquisição, tá? E aí a gente consegue identificar isso com uma maior clareza. Então, assim, o janelamento da imagem é importante, mas muitas das vezes nada custa a gente dar aquela estourada para ver o que está acontecendo com coisas mais finas da aquisição, tá? Só que aí vamos entrar um pouquinho no Phase FOV em função de duas situações, tá bom? Como que o Phase FOV funciona para sequências spin echo e gradiente echo, e como que esse Phase FOV funciona, por exemplo, numa difusão, ou seja, numa aquisição EPI, ou ecoplanar, tá? Então a gente já discutiu a importância dessa direção de fase, e consequentemente a direção do Phase FOV, tá? E aí, como que a gente pode usar esse fator ao nosso benefício, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma aquisição spin echo ou gradiente echo, não necessariamente eu preciso sempre trabalhar com esse fator ligado no 1. Eu posso escolher o fator que eu vou utilizar. Então, aqui nesse exemplo, eu reduzi o Phase FOV para 0,8, ou seja, eu diminuí o tamanho da minha imagem em 20% na direção de fase. Ou seja, agora eu saí de um FOV quadrado de 23 centímetros para um FOV de 23 centímetros na direção anteroposterior e com uma redução de 20% nessa direção. E isso é muito bom porque essa redução de 20% vai me acarretar numa redução de praticamente 20% do meu tempo de aquisição, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos lidando com imagens retangulares ou anatomias retangulares, eu posso reduzir esse Phase FOV para me beneficiar dessa redução de tempo. Porque normalmente, em quase todas as vezes, principalmente para sequências spin echos e gradientes echo, a redução de 20% do Phase FOV vai me acarretar quase sempre numa redução de 20% do tempo de aquisição, tá? Contudo, entretanto, o que a máquina está fazendo aqui? Basicamente, ela está pegando esses 20% e jogando fora, tá? E todas as vezes que a gente joga codificações de fase fora, a codificação de fase acontece nesse eixo, então quando eu reduzo esse Phase FOV, sim, o equipamento não está fazendo essas codificações, eu perco um pouquinho de sinal, tá? Então aquela mesma redução de 20% vai me acarretar numa perda de 14% de SNR, que a gente pode averiguar aqui no fator relação sinal-ruído, que caiu de 129% para 115%. Ou seja, me reduziu a quantidade de sinal da minha imagem. E aqui fica aquela questão e aquele comentário que eu fiz no início.
O excesso de sinal da ressonância a gente não nota, mas a falta de sinal é muito notável, tá? Porque a falta de sinal ela vai se transformar, vai ser traduzida numa imagem ruidosa, tá? Mas quem garante que a gente tinha 14% de sinal para queimar naquela imagem? É aí que entram as otimizações. Então, por exemplo, o que acontece nesse protocolo se eu reduzir o phase FOV para 0,9? Opa, a imagem, eu faço um comparativo A-B, eu vejo que a imagem mudou muito pouco, então por que não trabalhar com aquela redução de 10% no tempo? A gente sabe que se eu conseguir reduzir, por exemplo, 15 segundos aqui nessa sequência, 15 segundos naquela sequência, e fizer isso ao longo do dia, 15 segundos por sequência, no final do dia vai me traduzir, por exemplo, em um horário a mais, ou 2 horários a mais, ou não atrasar aquele paciente, tá? E aí que entra essa questão da otimização, tá bom? Sempre existe o espaço para otimizar e os testes estão aí para isso. Agora, vamos ver a questão do Phase FOV API, tá? Por quê? Quando a gente está numa sequência de difusão ou numa sequência ecoplanar, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Então aqui, tomando aqui um exemplo parecido, eu tinha uma aquisição de 26 centímetros de FOV, phase FOV de 1, 40 segundos de aquisição. Quando eu reduzi o phase FOV para 80%, ou seja, eu achatei essa difusão aqui em 20%, o meu tempo ficou praticamente igual, 40 para 41 segundos. Mas, Thiago, você não acabou de falar que quando a gente reduz o phase FOV, a redução de tempo vai ser proporcional? É o que eu comentei. Sequências spin echo e gradientes echo funcionam de formas diferentes, tá? Existe a questão dos parâmetros de aquisição, tá? Outra situação que isso pode não ser uma verdade é, por exemplo, no T2 flare, que tem uma sequência que tem um TR muito alto, que se eu reduzir o meu phase FOV em 80%, eu estou ainda dentro do meu range de TR e não vai fazer nenhuma alteração na minha aquisição, tá? Acontece aqui que o API, a sequência API ecoplanar, ela funciona de forma diferente. Em aquisições de difusão ou ecoplanares, a redução do phase FOV força a matriz no FOV reduzido, assim aumentando a resolução espacial. Ou seja, quando eu reduzi esse phase FOV de 1 para 0,8, a minha resolução de fase aumentou, ou seja, o meu pixel size diminuiu. Então ele caiu de 2.2 por 1.6 para 2.2 por 1.3. Porque a minha matriz de 160 ela ficou escalada agora nesse phase FOV reduzido. E isso é uma característica da aquisição de difusão, por exemplo. E a gente usa isso como um benefício, tá? Então, quais são os principais fatores que vão governar o SNR da imagem? O meu FOV, as minhas matrizes, o phase FOV, a gente vai discutir a questão do no phase wrap e a minha espessura de corte. Existem outros aqui que depois a gente vai falar, tá? Para que vocês saibam, que é uma dúvida que sempre aparece, né? Como calcular a resolução espacial da minha imagem? Que hoje, nas versões de softwares mais novas, mais atuais, a máquina já me mostra qual que é essa resolução no fator pixel size, tá bom? Para a maioria das sequências, o pixel size ele é o FOV em milímetros, lembrando que a gente sempre apresenta o FOV em centímetros, dividido pelo valor de matriz que a gente está utilizando naquela aquisição. Como a gente tem a direção de fase e a direção de frequência, eu estabeleço um cálculo para a frequência, onde eu divido 22 por 300, 220 por 300, e chego no 0,73. O equipamento sempre me mostra aproximado, ou seja, ele me tira esse valor, essa casa decimal e me apresenta isso com somente uma casa decimal depois do ponto. E aí, em contrapartida, eu estabeleço uma resolução de fase que 220 dividido por 224 me totalizou 0,98 milímetros por pixel, que foi anotado como 1 aqui, tá? Então, lembrando que o equipamento sempre vai arredondar.
Então, nos equipamentos antigos, tá? Aqui fica a formulinha para vocês determinarem o tamanho do pixel que está sendo praticado naquela aquisição. Outro parâmetro que pode aparecer é o pixel área, tá bom? A área do pixel. Não é tão comum. Alguns protocolos falam em termos de área do pixel. Para a gente ter a área do pixel, é só eu pegar as duas resoluções, multiplicar elas e a gente vai ter a área daquele pixel. Então, se eu tinha uma resolução de 0,7 por, desculpa, que seria 1, né? Não 0,1, tá? Tá certo aqui embaixo, então aqui seria 1. 0,7 por 1, 0,7 milímetros quadrado por pixel. Lembrando que o pixel é um serzinho bidimensional, tá bom? Então ele tem dois eixos, ele tem duas dimensões associadas a ele, portanto ele tem uma área que pode ser definida. No caso da difusão, deixa eu só pegar meu pointer de volta, tá? No caso da difusão, o pixel size da frequência é a fórmula que a gente já estabeleceu. É o meu FOV, dado em milímetros, dividido pela minha matriz de frequência. Entretanto, o meu pixel size de fase, ele é o FOV em milímetros, vezes o phase FOV utilizado na aquisição, dividido pela minha matriz de fase. Ou seja, o pixel size da frequência mantém o mesmo, e o pixel size da fase agora leva em consideração aquele 80%, né, aquela redução de 20%, chegando naquele 1,3 milímetros por pixel que nós tínhamos demonstrado ali no software do equipamento. Então, todas as vezes que a gente reduzir o phase FOV da difusão, pensem que a minha matriz de fase ela ficou reescalada ou encaixada para esse phase FOV novo. Por isso que a gente tem o aumento da resolução. Já conto para vocês, um dos grandes benefícios de reduzir o phase FOV na difusão é lidar com a distorção geométrica, tá bom? Quando a gente descarta essas codificações do phase FOV, a gente consegue reduzir a distorção geométrica da difusão. E, por exemplo, quem já fez a sequência Focus, a difusão Focus, sabe que ela tem um FOV extremamente retangular. E ela é concebida dessa forma justamente para reduzir o artefato de distorção geométrica. Não é a única maneira de reduzir essa distorção, a gente vai entrar nas outras maneiras de reduzir, mas, por exemplo, reduzir o phase FOV é uma opção interessante. Contudo, entretanto, precisamos lembrar que a redução do phase FOV aumenta a resolução espacial da minha difusão, consequentemente eu preciso avaliar se eu tenho SNR suficiente para manter a qualidade de imagem daquela aquisição. Tá? Então, por exemplo, como que é a relação desse SNR e esses parâmetros geométricos? A gente sabe que se a gente tomar o FOV e eu aumentar esse FOV, o meu SNR é maior. Entretanto, a minha resolução espacial é menor. Ele não afeta o tempo de aquisição por si só. Lembrando que as minhas matrizes de fase e frequência também, elas tomam um papel nessa conta, porque elas também são parâmetros geométricos. Então, se eu aumentar as minhas matrizes, tá? Por exemplo, a de frequência, o meu SNR diminui, porque eu estou tendo mais resolução na minha imagem. Entretanto, quanto maior a matriz, mais resolução espacial. E a matriz de frequência não necessariamente muda o tempo de aquisição por si só. A matriz de fase, por outro lado, ela já funciona diferente. Quando a gente sobe a matriz de fase, eu também perco relação sinal-ruído, tá? E isso aumenta a minha resolução espacial e isso também aumenta o meu tempo de aquisição, porque isso está mexendo diretamente nas codificações de fase da aquisição. Quanto mais fase, mais tempo de aquisição, porque a máquina precisa codificar isso. E aí o tempo de aquisição vai subir junto com essa matriz, consequentemente vai diminuir com essa matriz. Tá? Lembrando que a resolução espacial é a combinação desses dois, tá? E aí nos sobra a espessura de corte. Quando a gente aumenta a espessura de corte, ou seja, o meu corte é mais grosso, eu agrego mais relação sinal-ruído nessa imagem. Entretanto, eu reduzo a minha resolução espacial, porque agora eu tenho um corte mais grosso e isso vai me afetar a imagem, por exemplo, com mais volume parcial.
A espessura de corte também não afeta o tempo de aquisição. E eu já coloquei esses dois parâmetros aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre o NEX. O NEX é direto, né? Ele não afeta quase nada a nossa imagem, apenas a relação sinal-ruído. Então, mais NEX, mais relação sinal-ruído, maior o tempo de aquisição. E por último, a banda, a gente vai discutir o valor de banda, mas quando a gente aumenta essa banda, o SNR cai, certo? Então essa tabelinha eu mostro para vocês, para justamente vocês terem uma referência do que acontece quando a gente altera esses parâmetros, tá? Só que, contudo, entretanto, porém, nem sempre essas alterações de parâmetros se transmitem em mais qualidade de imagem, porque a nossa imagem ela não é só medida em relação a SNR, tá? Sempre lembrar do que eu comentei. Não é porque eu coloco mais NEX em cima da minha imagem que a minha imagem vai ficar melhor. A gente tem que avaliar outros fatores, tá bom? Então vamos fazer algumas considerações sobre os parâmetros geométricos, tá? Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, volume parcial, tá bom? Então, alterar os fatores geométricos de aquisição da imagem criam diversas implicações, como a alteração do relação sinal-ruído, que eu acabei de mostrar para vocês. Entretanto, vamos observar isso mais a fundo. O que é o volume parcial? O volume parcial é uma coisa que acontece por causa da espessura de corte que a gente pratica e o tamanho da estrutura que a gente quer visualizar. Ou seja, um corte mais grosso pode ser suficiente para visualizar essas duas estruturas maiores, mas com certeza essa estrutura central ela vai ficar apagada ou sobreposta nessa aquisição e não vai me dar uma diferenciação interessante. Agora, quando eu diminuo a minha espessura de corte, eu já consigo visualizar aquelas estruturas menores de forma independente, tá bom? Então aqui um exemplo para vocês, uma comparação de um 2D com um 3D cortes finos, por exemplo, aquele Fiesta de ouvido, tá? O 2D, conforme ele tem 2, 3 milímetros, ele acaba colapsando um volume parcial muito grande dentro da nossa imagem. E o 3D, como ele pratica um corte muito mais fino, é interessante para ver essas estruturas mais finas, tá? E aí a gente vê isso dentro do protocolo sendo executado, combinações de sequências 2D com 3D. Aí reza aquela pergunta, mas Thiago, por que a gente só não faz 3D, tá? É que a imagem 2D, a resolução espacial dela acaba sendo maior, tá? Então ela é muito interessante para ver essa resolução de plano, tá bom? Aonde o 3D ele é muito interessante para reduzir aquele fator de volume parcial, tá? E aí a gente vê diversas áreas trabalhando com 3Ds e 2Ds, tá? Neuro a gente sabe que faz isso há muito tempo. Medicina interna a gente está vendo cada vez mais e mais os médicos adotarem, os radiologistas adotarem imagens 3D nas suas rotinas, tá? Músculo esquelético ainda está um pouquinho atrás. Na minha experiência, eu vejo os médicos pedindo as imagens 3D, mas quando eles olham e falam assim, ah, tá bom, vai ser interessante para alguns casos, mas eu ainda prefiro a minha imagem 2D porque ela tem mais resolução espacial no plano, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês um protocolo de joelho, um axial T2 FAT7 de joelho, que foi feito com 2,5 mm e o mesmo protocolo executado com 3,5 mm. Eu sei que não é uma comparação muito real, A-B, porque são pacientes diferentes, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? É que algumas estruturas dessa imagem acabam ficando melhor quando a gente visualiza ela em cortes finos, tá? Então, por exemplo, esse volume parcial que acontece aqui nessa cartilagem patelar é muito menor do que quando a gente olha ele com 3D, ou seja, a cartilagem ela fica toda borrada aqui. Aqui atrás também, essa cartilagem aqui fica mais nítida e essa cartilagem ela fica mais borrada. Isso só por causa do volume parcial, tá? Então, só de diminuir o corte para 2,5, eu já tive uma visualização melhor dessa cartilagem. E aí eu chego na outra conclusão. Por que muitas das vezes a gente vê espessuras de cortes diferentes, ou a gente vê aquisições em outros planos
de um mesmo protocolo. Por exemplo, a gente sabe que músculo esquelético vai ter 3 planos T2 FAT7, mas por que disso? Porque muitas das vezes o volume parcial nas outras imagens são menores por causa da relação dessa cartilagem com o plano de aquisição e vai fornecer uma informação mais nítida para o radiologista. Então, por exemplo, eu consigo avaliar certas partes da cartilagem patelar aqui, mas eu também consigo avaliar ela aqui no sagital com um efeito de volume parcial menor por causa da direção dessa estrutura, entretanto fazendo a mesma aquisição, fazendo a aquisição com a mesma espessura do que eu tinha feito esse axial. Dependendo do exame, a gente vê espessuras mudarem em função do plano, porque os médicos precisam dessa redução desse volume parcial, avaliar certas estruturas em certos planos, tá? Então, de novo, voltando naquela situação de por que o protocolo está estruturado daquela forma, tá? E aqui uma noção de resolução espacial geral, tá? Onde eu tenho menor resolução espacial, as coisas ficam mais borradas. Eu tenho uma imagem com mais sinal, mas, por exemplo, aqui não se nota tanta diferença. E com uma resolução espacial maior, a gente consegue ver as coisas mais nítidas, essa lesão toda lobulada fica mais nítida nessa imagem, e a imagem não ficou ruidosa, ou seja, eu tinha relação sinal-ruído suficiente para aumentar essa resolução sem alterar a imagem de uma forma muito drástica, por exemplo, deixando uma imagem muito ruidosa. E conforme eu falei para vocês, a gente tem o FOV e as matrizes. Uma das formas de aumentar a resolução espacial do exame é simplesmente reduzir o FOV, porque as matrizes se mantêm fixas e aí a minha resolução espacial aumenta em relação à diminuição do FOV. Tá? Há uma outra situação que eu também queria mostrar para vocês. Normalmente nós trabalhamos com resoluções diferentes, ou seja, num eixo essa resolução é maior e na direção de fase ela acaba sendo menor. Então, dependendo da situação, a gente tem uma imagem bastante nítida, só que quando a gente inverte a direção de fase e frequência, eu tenho essa aparência e aquela impressão de que todo paciente mexeu nesse sagital de joelho, tá? Aí a gente, de novo, precisa avaliar as coisas um pouquinho mais a fundo. Então, por exemplo, isso é um artefato conhecido como artefato de Gibbs, ou artefato de truncamento da minha transformada. E ele acontece porque eu joguei menos resolução em uma direção onde eu tenho muitas interfaces que têm uma alteração de sinal muito intensa, ou seja, ela vai de um branco para um preto ou de um preto para um branco de uma forma muito abrupta e gerando esses batimentos nas bordas, tá? E isso muitas das vezes simula movimento, mas como que eu diferencio isso de movimento? Ele acontece sempre nessas bordas. A gente pode notar que essas linhas elas são mais intensas perto da borda e à medida que a gente vai saindo de perto dessa borda, essa linha vai diminuindo. Então não é exatamente um artefato de movimento, tá? É assim que a gente diferencia artefato de Gibbs. A gente sempre olha as bordas da imagem. Por que esse artefato acontece? É uma brincadeira que eu sempre faço, tá? Que a ressonância ela é uma máquina extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo ela é uma máquina extremamente burra, tá bom? A ressonância não sabe fazer um degrau. Ela não, nem por decreto ela consegue fazer esse degrau. Ela tenta fazer esse degrau com coisas ondulatórias, tá bom? E aí eu gosto bastante desse exemplo, que é as componentes da transformada de Fourier. Não preciso saber o que é transformada de Fourier, mas eu tenho que lembrar que é um dos processos de reconstrução da imagem, tá? E essas componentes da transformada de Fourier, elas estão relacionadas com a nossa resolução, tá bom? Então, assim, basicamente, quanto mais resolução eu coloco na minha imagem, mais componentes da transformada de Fourier. E aí a gente pode ver por esse exemplo aqui, que quanto mais componentes da transformada de Fourier, e se eu for somando todas essas componentes, cada vez mais eu estou perto daquela onda quadrada que está desenhado aqui, ou daquele degrau que está desenhado aqui. E se eu for adicionando, eventualmente eu vou chegar em alguma coisa muito próxima desse degrau, tá? E aí a gente consegue visualizar isso, por exemplo, no Phantom, tá bom? Isso pode acontecer tanto na direção de fase quanto na direção de frequência, tá? Aqui a gente vê acontecendo mais em um dos eixos. E
Isso sempre pode acontecer no nosso exame, tá bom? Então, por mais que a gente tente sair fora desse artefato, se a gente inspecionar a nossa imagem com bastante cuidado, muito provavelmente a gente vai encontrar um pouquinho desse artefato de Gibbs ou artefato de truncamento. E uma das maneiras mais fáceis, mas porém mais dolorosas de resolver ele é aumentar a resolução espacial da nossa imagem, tá bom? Todas as vezes que a gente diminui a resolução espacial demais do nosso exame, a gente vai estar mais propenso a ter esse tipo de artefato. E em algumas das situações a gente precisa ter essa resolução espacial baixa por questão de tempo, ou por questão do tipo de aquisição, ou por questão da velocidade de aquisição, a gente vê bastante artefatos desse tipo. Por exemplo, é um artefato que os cardiologistas e os radiologistas que fazem cardio se preocupam muito com a perfusão, tá? Que é o artefato de anel negro, né? O artefato de Dark Ring, ou o artefato de Gibbs, ou o artefato de truncamento. São nomes diferentes para a mesma situação. E lembrando, eles vão simular um movimento do paciente. Aí, quando isso acontece no abdômen, sempre acende aquela lâmpada. Pô, será que o paciente não fez uma apneia legal? Será que ele respirou mal? Será que ele não cooperou com o exame? Aí, muitas das vezes, a gente vai ver um pouco de Gibbs na imagem de ressonância. Isso não é relacionado ao fabricante, tá? Isso faz parte do processo de reconstrução da imagem, tá bom? E aí existem as maneiras de resolução, tá? Com, por exemplo, aumento da resolução espacial. Existem filtros que tentam diminuir esse artefato, tá? Mas eles causam também borramento na imagem. E existem algumas ferramentas avançadas também que tomam conta desse tipo de artefato, tá? Aí vamos entrar um pouquinho na questão do No Phase Wrap, porque, por exemplo, o parque de vocês é bem diversificado, tá? Então, aqui eu quero diferenciar, tá? As versões anteriores do nosso software, a gente vai encontrar o No Phase Wrap como uma Imaging Option, uma opção de imagem, onde a gente habilita ele ou não habilita ele. Nas versões PX26 em diante, SV25 em diante ou DV27 em diante, ou seja, Voyagers, Pioneers, Creators, Explorers, Artist e Architect, a gente vai ver esse No Phase Wrap separado do Imaging Options e entrando como um fator no nosso console, tá bom? Foi uma mudança grande que a empresa fez recentemente, tá? Para se adequar a uma necessidade de mercado e também trazer mais flexibilidade para o usuário, de permitir que ele estabeleça o tamanho do FOV, o formato do FOV que ele quer para o exame que ele deseja fazer e permitir que esse usuário controle melhor esse parâmetro de aquisição, tá? Não é nenhum segredo, o No Phase Wrap ele vem para corrigir o nosso artefato de aliasing, tá bom? Que é a dobra da imagem. Esse tipo de artefato ele acontece porque quando a máquina codifica as diferenças de fase dentro daquele FOV, ela não sabe aonde aquele FOV começa e termina. Ela simplesmente fala que o FOV começa em 180 e vai terminar no zero e vai terminar naquele 360. O problema é que a codificação de fase ela é cíclica. Depois desses intervalos, ela volta a repetir. Então, eventualmente, a máquina acaba codificando as regiões externas àquele FOV que a gente marcou. E isso vai aparecer como um rebatimento ou como uma imagem aliased dentro da nossa imagem final, invertida, tá bom? A frente aparece rebatida atrás e atrás aparece rebatido na frente, por causa dessa questão cíclica da minha codificação de fase. E quando a gente habilita o No Phase Wrap nessa situação, a máquina ela duplica o nosso FOV, ou seja, 50% para frente e 50% para frente e para trás, na minha direção de fase, e aí ela codifica essas partes corretamente e ela sabe onde o usuário colocou o FOV e, consequentemente, a máquina retira essa parte da imagem, removendo aquele artefato. Tá? Então, isso é a historinha por trás do No Phase Wrap. E aí, algumas considerações sobre o uso do No Phase Wrap, tá bom?
Então, sistemas com softwares anteriores às versões PX26, SV252 e DV27. Considere que, ao habilitar a opção No Phase Wrap, o FOV na direção de fase vai ser dobrado. Ou seja, se eu tenho um FOV de 24 e eu ligo meu No Phase Wrap, ele aumenta 50% para cada lado, totalizando 100% de aumento, totalizando num FOV efetivo de 48 centímetros. Tá? Conforme eu falei, esse FOV na direção de fase maior vai agregar sinal na nossa aquisição, tá? E para compensar isso, o NEX da aquisição fica dividido pela metade automaticamente e isso não é mostrado na interface, tá bom? O FOV dobrado também, ele não fica mostrado na interface do sistema. Então, podemos assumir que não há alteração do sinal ruído efetivo da imagem, tá? O número de excitação é dividido por 2, pela metade, tá? Porém, cada excitação tem 41% de SNR a mais. Então, do ponto de vista de sinal, a gente ligar o No Phase Wrap, eu não altero o sinal da imagem. Entretanto, a gente está dividindo o número de excitações pela metade. Uma das coisas que eu sempre friso também é que NEX não necessariamente é igual o número de excitações. Então, por exemplo, se eu tenho 2 NEX com o No Phase Wrap habilitado, isso é igual a 1 NEX real, ou seja, um número de excitação. E isso tem implicações na imagem final, tá? Por exemplo, alguns artefatos de fluxo, alguns artefatos de movimento, eles ficam muito diferenciados nessa situação de ter número de excitações dividido pela metade, porém com 41% de SNR. Se eu conseguir manter o meu número de excitações mais alto, eu consigo muitas das vezes suavizar certas coisas, tá? Por exemplo, o fluxo. Se eu tenho duas excitações reais, às vezes aquele fluxo se comporta numa excitação de uma forma, na outra a excitação ele se comporta um pouquinho diferente, e na hora que eu junto essa imagem, esse artefato de fluxo fica um pouquinho reduzido, tá? Mas somente se eu tiver número de excitações igual a 2 ou maior, tá bom? Então a gente não pode levar em consideração que 2 de NEX mais No Phase Wrap seja 2 excitações. É apenas uma excitação com mais sinal. E aí isso pode acarretar em certos artefatos ficando mais pronunciados na nossa imagem. Nas versões PX26, S25.2, DV27, a gente tem o No Phase Wrap habilitado aqui. E agora o número de NEX é o número de excitações da nossa imagem. Então, quando eu selecionar um NEX ou 2 NEX, é uma excitação ou são 2 excitações reais, tá? E também o fator de No Phase Wrap, ele vai ficar mostrado na nossa imagem. Então aqui, se eu tenho esse exemplo, que eu fui de 1 de No Phase Wrap para 2 de No Phase Wrap, o sistema vai mostrar o FOV efetivo da aquisição, tá? Mostrando para o usuário, por uma questão de facilidade, segurança e consistência, qual que é o FOV efetivo que aquele usuário vai ter para aquele exame. Contudo, entretanto, porém, o tempo de aquisição não vai ser mais alterado. Tá? Aí fica a critério do usuário fazer as alterações para baixar o tempo de aquisição. E também esse No Phase Wrap ele fica anotado como na relação sinal-ruído da imagem final. Ou seja, quando eu sair de 1 para 2, eu adicionei 41% de SNR nessa imagem. E a gente pode utilizar a seguinte referência. Se eu aumentei o No Phase Wrap de 1 para 2, eu adicionei 41%. Se eu reduzi o No Phase Wrap de 2 para 1, eu subtraí 41%. Então, por exemplo, em situações que é onde a gente necessita agregar esse No Phase Wrap de 2 e meu tempo de aquisição subiu, eu poderia simplesmente gastar esses 41% de SNR com um fator de aceleração, se ele não me produzir artefatos de imagem para baixar o tempo de aquisição. Então, basicamente, a gente compensa uma coisa com a outra, tá? Ou, por exemplo, reduzir a quantidade de NEX da nossa imagem. Então, se eu agreguei 40% aqui, eu estava com 4 NEX, baixo para 2 e tudo fica equivalente, tá?
E como esse fator agora ele aparece aberto ao usuário, eu posso fatorizar ele, eu posso escolher qual valor eu quero, tá? E isso me permite otimizar o tempo de aquisição em função da relação sinal-ruído residual. Ou seja, eu agrego somente a quantidade de no-phase wrap necessário para aquele exame, ou eu posso fazer a seguinte pergunta: é necessário eu trabalhar com 2? Eu não poderia trabalhar com 1.8 ou 1.6? E aí ver o tempo de aquisição cair em função da quantidade de no-phase wrap que está sendo aplicada na imagem. Tá? E aí, por exemplo, como que a gente usa isso na prática? Tá bom? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês que normalmente é um exame que gera muita dúvida, tá bom? Então um exame de braço, tá? Nas versões, conforme eu falei, que tem esse no-phase wrap aberto, a gente consegue fazer um FOV reduzido na direção RL e agregar o no-phase wrap necessário para evitar que aquela dobra aconteça, por exemplo, nesse coronal de imagem. Nas versões anteriores, a recomendação: fase no SI, deixa a frequência no RL, agrega o no-phase wrap para tirar as dobras de cima e de baixo, tá? Mas por que fazer dessa forma? Porque a gente tem que observar como que a gente posicionou esse paciente e como que a gente posicionou essa bobina, tá? Então a gente vai posicionar o paciente de forma lateralizada para trazer esse braço mais ao centro do equipamento. A gente vai deslocar a bobina de abdômen, por exemplo, nesse caso, mais em relação ou mais em direção ao braço e vamos complementar o exame com a posterior, tá? E aí, uma das grandes dúvidas que acontece: Tiago, eu deixei o no-phase wrap ligado, mas eu ainda tive dobra da imagem. Justamente acontece porque os softwares antigos, eles somente dobram o nosso FOV na direção de fase. Se eu ainda tenho regiões codificadas ou regiões que têm bobina muito próxima, que está capturando o sinal, eu vou ter dobra de imagem mesmo com o no-phase wrap ligado. E isso, algumas das vezes, limita o tamanho do FOV que podia ser feito naquele exame. Ou, por exemplo, dita a direção de fase que a gente tem que aplicar naquele exame. Tá? Contudo, entretanto, porém, a ressonância magnética é uma caixinha de surpresas. Tá? Uma das coisas que a gente tem que observar: com a direção de fase no RL, por mais que eu tenha esse phase FOV fechado em cima do tórax do paciente, é possível ainda ver artefato de respiração sendo rebatido para cima da estrutura. Então, mesmo nesses equipamentos mais novos, que me permite fazer esse FOV reduzido para um estudo de braço, eu gosto de manter uma sequência dessa forma, porque aí o artefato de respiração vai subir e descer e não vai cair em cima do braço do paciente. Por exemplo, lidando com aquela situação de um paciente que tem aquela respiração muito pesada, que vai me jogar artefato de movimento em cima da minha região de interesse. Então, muitas das vezes a ressonância é lidar com as opções que você tem durante a sua execução.